Bom dia a todos, paz seja convosco. Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer poder estar falando com todos vocês. Muito obrigado por você estar conosco nessa manhã, para a gente fazer este culto, essa live. Esclarecendo também para os irmãos que durante o período agora, né, que a igreja está fechada e nós estamos fazendo as lives aqui online, nós estaremos fazendo os nossos cultos no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, e nas quartas-feiras, todas as quartas-feiras, às 20 horas. Então, esses são os horários agora que nós estamos praticando aqui no Jardim Prés de Barros, na SES Prés de Barros. Como muitos já sabem, eu sou o pastor Tony, nós somos aqui da igreja Catedral Evangélica no Jardim Prés de Barros, e é um prazer estar falando com cada um de vocês, como eu já falei primeiramente. Palavra de Deus nessa manhã, nós vamos trabalhar no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João. Você vai abrir no capítulo 13. Nós vamos falar sobre coragem. Nós vamos falar que Deus nos enche de coragem. Evangelho capítulo 13, versos de número 31. Evangelho de segundo escreveu João, o apóstolo João. Você tem ali o Novo Testamento, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. É o quarto livro do Novo Testamento. Capítulo 13, versículo de número 31. Por gentileza, se você puder estar acompanhando conosco, nós estaremos aqui trazendo essa mensagem nessa manhã. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois que ele saiu, quem saiu aqui foi Judas Iscariotes. Depois que ele saiu, Jesus declarou, estou lendo na Bíblia a mensagem: agora o Filho do Homem é visto pelo que é, e Deus é visto pelo que é nele. Quando Deus é visto nele, a glória de Deus se torna visível. Quando Deus é visto nele, a glória de Deus se torna visível. Ao glorificá-lo, ele mesmo é glorificado. A glória está em toda parte. Filhos ou filhinhos, vou ficar com vocês apenas um pouco. Vocês irão me procurar, mas como falei aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Deixe-me dar a vocês um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como amei vocês. Amem uns aos outros. Dessa maneira, todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde é que o Senhor vai? É uma pergunta. Jesus lhe respondeu: você não pode ir comigo agora. Fará isso mais tarde. Senhor, insistiu Pedro, por que não posso segui-lo agora? Eu daria a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: é mesmo? Você daria a sua vida por mim? A verdade é que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não permitam, capítulo 14, que essa situação os aflija. Ou não fique com o seu coração turbado ou aflito. Vocês confiam em Deus, não confiam? Uma pergunta. Aí Jesus fala: confia em mim. Há muitos lugares na casa do meu pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Mas se vou preparar lugar para vocês, significa que vou retornar e levá-los comigo, para que possam viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que eu vou tomar. Tomé disse então: Senhor, não temos ideia para onde o Senhor vai.
Por que pensa que sabemos o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Se vocês me conhecessem de fato, conheceriam o Pai também. De agora em diante, vocês o conhecem porque já ouviram. Capítulo 14, versos 22. Então Judas, não o Iscariotes, porque o Judas Iscariotes já havia saído, disse: Senhor, o que o Senhor quer dizer quando afirma que está para se revelar a nós, mas não ao mundo? Porque um mundo sem amor, disse Jesus, é um mundo sem visão. A resposta dele: se alguém me ama, vai guardar minhas palavras com o maior cuidado e meu Pai o amará. Nós viveremos nele, meu Pai o amará, nós viveremos nele. Não me amar significa desobedecer às minhas palavras. A mensagem que vocês estão ouvindo não é minha, é a mensagem do Pai que me enviou. Amém. Vamos orar nesse momento. Vamos orar, pedir a Deus que Ele abençoe as nossas vidas e Ele possa falar ao nosso coração neste momento, nos ensinando essa mensagem nessa manhã. Pai, fala conosco, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, orienta cada um de nós nessa manhã com a tua palavra. Pai, entra agora no lar, na casa, na família, tirando, Pai, todo o mal, toda tristeza, angústia, medo, confusão, todo espírito maligno e contrário que age na mente de cada pessoa, no corpo. Abençoa, Deus, essa pessoa que está aí na tua casa, onde quer que ela esteja, no trabalho, seja no hospital, num leito. Derrama a tua unção agora, Deus, a tua palavra, que a tua palavra, Pai, possa ser ministrada e ela venha, Pai, penetrar profundamente na mente, no coração de cada um de nós. E que nós possamos, ó Deus, viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Caminhar da maneira como o Senhor tem nos ensinado. E poder, Senhor Deus, experimentar as tuas promessas, a tua graça, os milagres, as libertações que o Senhor nos deixou como ensinamento, que pela fé nós podemos conquistar a todo tempo. Em nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor possa estar fazendo uma grande obra em todos nós, dando, Pai, sabedoria, conhecimento, crescimento e fortalecimento. Assim nós oramos, ó Pai, e te agradeço agora. Fala conosco, fala comigo, usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esse momento aqui bíblico era um momento bem tenso. Uma tensão já estava ali, fazendo parte desse momento ali. Se você ler um pouco antes, os capítulos anteriores, o capítulo 11 tem a ressurreição de Lázaro, e após a ressurreição de Lázaro, a Bíblia fala que os fariseus, né, os mestres da lei daquela época, ficaram furiosos. Eles começaram a falar, não tem como, a gente não pode permitir que isso continue. Né? Eles chegam a dizer assim, segundo a Bíblia diz que Caifás, que naquela época era o sacerdote, o sumo sacerdote, ele profetiza sem saber, quando ele diz o seguinte, que Jesus não poderia estar fazendo isso, porque da forma como ele está fazendo, ele está levantando muita gente. E eles tinham que tomar essa decisão. Então eles começam a respirar naquele momento uma maneira de acabar com Jesus, né? Tanto é que você lê também, seguindo ali no capítulo 12, 13, você vai ver que Jesus, ele sabendo dessa situação, ele vai para uma outra cidade, se não me engano, chamada Efraim, e eu acho que não é Efraim não, mas e ele fica ali naquela cidade com os seus discípulos, porque a situação realmente era uma situação já bem complicada, porque existia um plano para tirar a vida de Jesus. Então Jesus reúne todos os seus discípulos. Um pouco antes você tem a lição aqui, Jesus ensinando a eles sobre a humildade, sobre o amor. Quando Jesus se reúne com eles na ceia, é ali a festa da Páscoa, Jesus lava os pés dos discípulos, né? Capítulo 12,
você vai ter toda essa história. Capítulo 13 começa essa história, Jesus fazendo ali aquele trabalho digno, que ele diz assim: agora vocês já sabem o que tem que fazer. O servo não está acima do seu senhor. Eu mesmo sendo senhor me tornei servo. Você tem que ser assim, você tem que amar, você tem que respeitar e assim por diante. E aqui nesse capítulo aqui, nós lemos capítulo 13, verso 31, a Bíblia diz que Jesus fala do traidor um pouco antes, e quando Jesus fala do traidor, a Bíblia diz que Judas sai. Capítulo de verso 13, número 30, diz que ele saiu, bateu a porta, saiu. Então a tensão tomou conta, eles já estavam tensos, com muito medo de muitas coisas, né? Então isso não é algo tão diferente daquilo que nós temos vivido, né? Ou vivemos, né, quando criança. Não sei se nós ou você teve quando criança medo de alguma coisa. Eu vejo que muitas vezes algumas crianças têm medo. E é normal, o medo ele é algo que está no ser humano. O ser humano tem que ter medo. Porque o medo ele faz parte também da sobrevivência da pessoa. Porque se a pessoa não tiver medo, por exemplo, eu vou desafiar, vou pular, eu vou desafiar algo muito radical. É óbvio que a pessoa tem que se libertar do medo para conseguir avançar naquele desafio radical que ela vai fazer. Mas também ela vai se preparar para aquilo. Ela vai ter que saber como lidar com aquilo. Então o medo, ele é muito difícil de lidar com ele. O medo é algo assim muito complicado. Nós, adultos, temos medo. Temos medo de muitas coisas, de muitas situações. Nós vivemos, né, com medo de muitas coisas. Nós podemos dizer, todos nós agora nesse momento, não, eu não tenho medo, essa doença tal, de um jeito ou de outro. Lá no fundo, existe um receio, existe o medo, existe algo que está sobre nós, muitas vezes até pelo nosso próximo, uma pessoa que a gente ama muito, que faz com que a gente pare, pense e não tome decisões muitas vezes precipitadas que podem colocar em risco. Mas o que nós fazemos? Com cuidado, nós vamos caminhando, conquistando e vencendo. Mas o que eu quero dizer nessa manhã com tudo isso? Que existe o lado espiritual. Existe o lado da palavra de Deus. Aquilo que nós temos que receber como nosso. Aquilo que nós temos que receber como vida. O que é ser cristão? O que é conhecer a Deus? Conhecer a Deus é viver aquilo que a palavra de Deus nos diz. A respeito da fé, a respeito da vida, a respeito da força. É entender que a Bíblia nos ensina que conhecer Jesus e conhecer a palavra e viver na palavra de Deus traz força para nós. Porque quando Jesus ele se coloca nessa situação aqui, que ele percebe aquela tensão, aquele medo que eles estavam vivendo, Jesus usa uma palavra, se você ver a forma como Jesus se dirige aos discípulos aqui, ele diz assim, filhinhos. O que significa Jesus usar esse termo filhinhos? Ele percebe que aquele momento de medo, de tensão, estava tomando conta de todos. Alguém sai, bate a porta, Jesus fala de traição. Já estavam sabendo que queriam matar Jesus, então o medo se tornou ali algo muito expressivo na vida deles. Mas Deus tem uma palavra para eles assim, filhinhos. Cuidado. Eu ainda estou convosco. Eu estou com vocês. Eu não vou desamparar vocês. Eu não vou forçar, eu não vou tirar vocês, eu não vou deixar vocês sozinhos. Olha a palavra de Jesus. Nessa manhã, Jesus falando para eles, fala para nós. Eu não vou desamparar vocês, eu não vou deixar vocês sozinhos. Então o evangelho ele tem que trazer para nós aquilo que é força. Jesus, como se Jesus estivesse lembrando eles daquilo que está lá em Mateus capítulo 9, versos 1, quando Jesus cura aquele paralítico, que aqueles homens descem o paralítico do telhado. Quando Jesus vê aquele paralítico descendo, a primeira coisa que Jesus diz assim, filho, tenha bom ânimo. Pegue a tua maca, se levante, ande, tenha bom ânimo. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que Deus nos orienta. Eu quero ter isso na minha vida, perdão.
É isso que sustenta uma vida cristã. Saber que por mais dificuldade que temos, por mais lutas que temos, por mais problemas que temos, saber que por mais medo que nós possamos ter, Jesus tem uma palavra dizendo assim: filho, tenha bom ânimo, você não pode desistir. Pegue a sua maca, pegue os seus problemas, pegue a sua situação, levante-se, ande. Da mesma maneira, aquela mulher que nós sabemos do fluxo de sangue, há quantos anos, Mateus capítulo 9, verso 22, há quantos anos aquela mulher passando por aquela situação? Jesus chega até ela: filha, ele diz assim: filha, tenha bom ânimo, a tua fé te salvou. É a fé que salva, é a força, é o ânimo, é a vontade, é o desejo. E quando Jesus chega lá em Marcos capítulo 10 e fala com Bartimeu, Jesus chega para ele e diz assim: levanta-se, se levante, tenha bom ânimo. É assim que Jesus trata aquele que ama ele. É assim que Jesus quer tratar cada um de nós a todo tempo. Nós temos sim os nossos medos, nós temos sim as nossas dificuldades, mas o que nós temos que ter é a certeza que Jesus está conosco e nos fortalecendo, nos animando, nos dando graça, nos dando vida. Ao ponto tal que Paulo, quando ele escreve a segunda carta de Timóteo, quando ele escreve para Timóteo, ele diz assim: ele diz assim: Deus não tem nos dado o espírito de covardia. Ele chama Timóteo e diz assim: Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia. Ele chega a dizer para Timóteo que nós somos como soldados. O soldado que está pronto para uma guerra, mas não é uma guerra com armas, com luta, com uma guerra que sangra. Não. Eu como cristão, você como cristão, nós somos uns soldados que fomos chamados para levar a paz, para levar o amor, para levar a bênção para as pessoas, para levar as coisas boas de Cristo, a palavra do Senhor. Foi isso que Paulo diz para ele. O soldado, quando ele é chamado, ele não tem para onde ir, ele não pode exigir nada, ele tem que cumprir aquilo que foi para o qual ele foi chamado. Então, como soldado, como bom soldado, nós temos que fazer isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Levar a mensagem, levar a Cristo, levar sem medo, avançar. E eu queria colocar para nós, essa manhã, alguns pontos que a Bíblia nos mostra. Neste momento de tensão, nesse momento de intimidação, um ambiente ali íntimo que eles estavam, esse momento que eles estavam é um ambiente íntimo, era só eles. Era um momento, eles estavam ali todos juntos, mas a tensão tomou conta desse ambiente. Então Jesus sempre fala de uma maneira amorosa. Perceba que quando ele fala com eles aqui nesse período, nesse trecho, Jesus percebe o medo. Jesus sempre tem uma palavra de amor, uma palavra de ternura, uma palavra de comunhão no momento de tensão. É isso que nós temos que entender. Mas aí, diante de toda essa situação, quando Jesus começa a dizer com eles e falar: calma. Ele diz: filhinhos, ainda por pouco tempo estou convosco, capítulo 13, verso 33. Buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, agora também digo a vocês: para onde eu vou, não podeis ir. E ele diz: novo mandamento vos dou, porque vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E aí Pedro, não entendendo muito aquela situação, ele faz uma pergunta. Ele diz assim: peraí, mestre. Ele diz assim: para onde o senhor vai? Aonde o senhor vai? Essa pergunta de Pedro para Jesus dá a entender que ele estava falando para Jesus assim: você vai fugir? Você vai para outra cidade? Porque eles estavam acostumados. Eles iam para lá, iam para cá, estavam sempre mudando de lugar, porque a perseguição era tão grande. Então Pedro dá a entender que ele faz essa pergunta: para onde o senhor vai?
O Senhor vai fugir, vai nos deixar? Então a tensão era grande. Por que a gente não pode ir com você? Então Jesus estava falando para ele de uma maneira muito mais forte do que nós podemos imaginar. Pedro pergunta de uma forma geográfica. Você vai para algum lugar, para tal? Jesus estava dizendo que ele teria que, a partir daquele momento, cumprir a missão dele. Cada ser humano, cada pessoa vai ter que cumprir o seu destino. Jesus estava ensinando, falou assim, agora, neste momento, vocês não podem ir comigo. Porque agora é o meu momento, é o meu destino. Eu tenho que resolver a minha vida. Eu tenho que resolver o propósito pelo qual eu fui chamado. Eu tenho que saber qual é o meu propósito existencial. O que eu tenho que cumprir. Cada pessoa nesse mundo vai ter que entender isso. Eu e você temos o nosso existencial. Tem coisas na minha vida que vão fazer parte da minha história e eu tenho que cumprir a minha história. Jesus estava dizendo isso para Pedro. Dizendo assim, não, agora você não pode ir, mais tarde você vai entender. É necessário que cada pessoa tome a sua decisão. É necessário que cada um tome a tua decisão. É importante você pensar sobre isso. Quando Jesus diz assim, e Pedro fala assim, mas por que eu não posso ir com você agora? Para onde você vai? Jesus responde, mais tarde você vai entender. Como quem diz, agora é o meu momento. Qual é o teu momento? Qual é o meu momento? Não é geograficamente, mas é como uma pessoa existencial. O momento que nós estamos vivendo hoje. Quais são as decisões que nós estamos tomando? Quais são as decisões? Quais são aonde nós estamos indo? Para onde está indo a sua vida nesse momento? Qual é a sua jornada? Qual vai ser a sua história? Porque o que Jesus estava dizendo? Existe agora, tem que existir a coragem no coração de cada pessoa. Porque Jesus poderia muito bem, e isso com certeza não era aquilo que era o plano de Deus, ele podia ter levado os seus discípulos a todo momento, falar assim, ó, nós vamos agora enfrentar o exército, nós vamos enfrentar situações, vocês vão estar comigo ou não vão estar? Vocês vão se levantar ou não vão? Mas Jesus diz assim, não, agora é o meu momento, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer o meu futuro. Eu tenho que mostrar para qual fui chamado. Eu tenho que tomar as minhas decisões. Por mais dolorido que seja. Por mais difícil que seja. Porque Jesus sabia que a morte dele seria morte de cruz. E não seria uma morte fácil. Mas ele fala, vocês não vão poder ir comigo agora. Que agora é a minha vida. É a minha história. É o meu propósito. É a minha direção. É muito forte isso, irmãos. É forte porque tem coisas que a gente não consegue fazer pelas pessoas. Por mais, e Deus quer ensinar isso para mim e para você. A gente pode estar do lado. Por isso que Deus fala assim, você tem que amar uns aos outros. Porque a gente tem que estar do lado, mas tem coisas na vida de uma pessoa que é ela que tem que resolver. Ela que vai passar sozinha. Nós podemos apoiar. Eu não gosto muito de tocar nesse assunto, mas eu queria dar um exemplo para você que tem a ver com a minha vida. Que foi um momento muito difícil da minha vida. Minha mãe faleceu uns 2 anos atrás, um ano e meio atrás. E minha mãe ficou muito doente. Minha mãe estava com câncer. E naqueles momentos ali, já no hospital, minha mãe com aquele vigor, com aquela, na mente dela, com aquela força, até nos últimos dias ali, acho que praticamente nas últimas horas, se eu não me engano, umas 12 horas antes ali, ou menos, nós estávamos ali no hospital com ela, e ela falava, nós vamos sair dessa. Eu vou conquistar. Puxa, nós vamos fazer tal coisa. E ali a gente, o que podia fazer, a gente fazia.
O que a gente podia naquele momento dar para ela ali, estava ali todo mundo dando. Dando amor, dizendo para ela, mãe, nós estamos aqui. Você não está sozinha. Mas por mais dolorido que fosse, aquele momento era o momento dela. Ela ia ter que... os momentos de tensão ela teve que passar sozinha. É difícil falar sobre esse assunto. Mas a vida de cada um, ela depende disso. A história de cada pessoa depende disso. Foi isso que Jesus falou para Pedro, você não está preparado ainda. Porque você vendo a segunda pergunta que Pedro faz, no capítulo de número 13, no verso de número 37, Pedro fala assim, por que eu não posso te seguir agora? Por quê? Porque ele diz assim, eu vou dar minha vida pelo Senhor. Jesus disse para ele assim, Pedro, não é que Jesus falou assim, olha, nós levamos muito para este lado, olha, você vai me negar, você não está comigo, Jesus falou assim, Pedro, você não está preparado ainda. Jesus disse para ele assim, você não pode ir comigo porque você não está preparado. Sabe por quê, Pedro? Você ainda não está exposto a situações. Você não passou por muitas coisas. Você não passou por dor, você não passou por traição, você não sabe o que é culpa de ser deixado para trás. Então você vai ter que passar por isso ainda, pela tentação, você vai ter que passar pela decepção. A vida nossa é assim. Nós temos que entender que nós vamos ter decepções, que nós vamos ter traições, que nós vamos passar por momentos de dor, nós vamos passar por momentos de angústia, por decepção, nós vamos ser perseguidos. Então, é momento na minha vida, é momento na vida de cada pessoa que a gente vai passar por de situações, para que a gente possa realmente conquistar algo. Nós temos que passar por isso. E é necessário que nós entendamos. Por isso que Deus diz assim, é importante amar uns aos outros, porque sem amor nós não passamos por isso. Sem ter pessoas ao nosso lado, sem ter amigos ao nosso lado, sem ter comunhão, nós não passamos por isso. Nós podemos achar que somos fortes, irmãos. Podemos achar que podemos resolver tudo. Mas aqui Jesus estava dizendo, você tem que fazer a sua história. E para que você faça a sua história, você vai ter que aprender a passar pelas situações. Você vai ter que aprender a passar pelas lutas, pelos conflitos. E aí, no capítulo 14, no versos de número 5, existe uma outra pergunta. Uma pergunta que é feita por Tomé. E Tomé, ele faz o seguinte, diz assim, não sabemos para onde o Senhor vai. Como nós vamos saber o caminho? Olha que interessante. Tudo isso que eu estou dizendo até agora tem muito a ver com a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas não sabem o caminho para onde estão indo. Como saber o caminho? Olha a pergunta que Tomé faz, uma pergunta muito relevante, uma pergunta muito interessante. E o que Jesus diz? Jesus disse para ele assim, não existe um caminho. Não tem um caminho. Não existe, não tem como, não existe uma alternativa. Jesus podia dizer muitas outras coisas para ele. Mas Jesus falou, não tem caminho. Como assim, pastor, não tem caminho? Não tem. Você vai ter que abrir o teu próprio caminho. Como assim? É como se fosse você entrar numa mata. Essa mata fechada. De repente você vai fazer um passeio num lugar e ali você encontra um guia turístico, alguém que está acostumado com aquela região. E aquela pessoa, ele vai entrar naquela mata com você. Eu acho que você já assistiu alguns filmes. Outro dia eu assisti um filme antigo que falava sobre... Eles estavam buscando uma cidade antiga. E aqueles homens foram naquela mata, entraram e conseguiram um guia.
E aquele guia ia abrindo, né, o caminho, até que um ponto alguém parou e falou assim para aquele homem assim, viu, mas você não sabe o caminho? Aí o guia falou assim, não existe um caminho. Eu sou o guia aqui, e agora eu sou o caminho. Quem está entendendo? Quem é o caminho? Jesus é o caminho. Não existe. Por isso que Jesus fala assim, ele pergunta, mas como que nós vamos saber o caminho? Para onde você vai? E qual é o caminho? Jesus diz assim, não tem, não existe. Agora ele diz, não, o caminho sou eu. Se você me seguir, este é o caminho da sua vida. Quando você estiver passando por lutas, por aflições, por dificuldades, por um monte de coisa, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. É isso que Jesus estava dizendo. Nós temos que entender isso. Temos que buscar isso. Entender que Jesus é acolhedor, Jesus é amigo. Jesus é o nosso mestre. Essa é a realidade do Evangelho. Eu não sei qual é o momento que as pessoas estão passando hoje, qual é o momento que você está passando. Mas é isso que nós precisamos. Você tem que viver a sua vida. Você vai ter que ter as suas decepções. Você vai ter que ter as suas lutas. Mas entendendo que o caminho para que você conquiste todas as coisas é através de Jesus. Pois bem, quando nós chegamos lá no capítulo 14, lá no verso número 22, existe uma outra pergunta, aí feita por Judas. Não Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, porque ele já havia saído. E o outro discípulo de Judas diz assim, da onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Ele diz assim, olha que interessante, porque ele diz assim, Jesus, por que você está falando para nós a isso somente? Não está falando para o mundo inteiro? Por que o Senhor está deixando isso só aqui, nesse momento aqui especial, que nós estamos aqui reunidos só nós, os 11? Por que o Senhor não está falando isso para o mundo, para todas as pessoas? Não era melhor que o Senhor saísse agora na multidão e falasse para todas essas pessoas tudo que o Senhor está falando para nós? Não é melhor que o Senhor reunisse todo mundo agora e falasse, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir, e tal, e essa lição o Senhor dá para todos? Essa era a pergunta dele. E aí Jesus fala assim, sabe por que eu estou falando para vocês? Porque vocês me amam. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus estava falando assim para ele, sabe por que eu estou falando para você? Porque eu te amo. E porque você me ama. Porque se você não ama, você não guarda a palavra. Por que nós vemos hoje muitas pessoas que não têm nada a ver com a palavra, não querem ter a ver com a palavra, porque não ama. Porque primeiro você ama, depois você aprende. Porque nunca você vai aprender se você não amar. Se você não simpatizar com alguém, você não vai aprender daquela pessoa. Não adianta. Se você tem algo contra alguém, seja quem ela for, ela pode falar. Se você tem algo no teu coração contrário, pode falar. Se você não vai, aquilo não vai. A gente pode insistir quanto for. Qualquer pessoa pode chegar e falar não vai, porque não existe amor. É isso que a palavra de Deus está dizendo, sem amor não adianta. Então se você não ama, você não aprende. Se você não ama, você não cresce. Isso não vai acontecer. Por isso que Jesus falou. Por isso que são poucas as pessoas que ouvem, e isso acontece na vida delas. Porque é isso que Jesus fez, ele reuniu quem? Quem amava ele. É aquilo que Jesus diz assim, não lancem pérolas aos porcos. Aí você entende um pouco isso. É dura a palavra quando Jesus fala assim, não deem pérolas aos porcos.
O que ele está dizendo? Não adianta, a pessoa não quer, não adianta você falar, porque ela não ama, ela não entende. Mas, às vezes, o testemunho, por exemplo, um filho, se ele não amar o seu pai, ele não ouve o seu pai. Não adianta. O filho que não ama o pai, ele não ouve o pai. Quando você pensar, o que as pessoas pensam assim? Não, eu tenho que crer. Ah, não, se eu crer, isso daí vai gerar. Não, crer somente não adianta. Porque crer, até Satanás cria. Se você vê a Bíblia, diz assim, que ele cria, Satanás crê e treme, tem temor. Mas o que aconteceu? Ele seguiu a Deus? Não, pelo contrário, ele continua amaldiçoando a vida das pessoas. A fé também não gera amor, não adianta. É o amor que gera fé. É diferente. Se eu amo, eu tenho fé. Eu amo o meu pai. Vou dar um exemplo. Eu amo meu pai. Então, eu tenho fé no meu pai. Eu ouço meu pai. Eu caminho como meu pai me ensina. Eu tenho fé. Eu amo. Aí eu creio. Quem está entendendo? Foi isso que Jesus estava dizendo para eles. Não adianta eu falar para todo mundo. Não adianta eu abrir aqui e ficar falando para todas as pessoas. Estou falando para vocês aqui. Que vocês me amam. Jesus disse que nós precisamos ouvi-lo e amá-lo. Então é importante nós olharmos para como está nosso relacionamento com Deus. Por que nós estamos rejeitando aquilo que vem de Deus? Não é que as pessoas não creem em Deus. Não é que as pessoas não tenham a fé em Deus, é porque não amam a Deus. Porque quando você rejeita, porque você não ama. Por exemplo, quem não gosta de matemática. Por que a pessoa não gosta de matemática? Ela rejeita aquilo, ela não gosta. Mas quando ela aprende a matemática, quando ele estuda aquilo, quando ele sabe que aquilo é fácil e aquilo vai ajudar ele, o que acontece? Ele passa a amar aquilo. E aquilo se torna fácil, porque se torna visível. Então é isso que a vida nos ensina. Se nós não amarmos, jamais nós vamos conquistar. Se você não amar, você não vai conquistar. Se você não amar a Deus, você não vai entender a palavra de Deus. Se você não amar a mensagem de Cristo, você não vai ser um cristão. Se você não amar o desafio de Cristo, você não vai suportar. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Fala, Pedro, você me ama, eu tenho certeza. Pedro disse, não, eu vou entregar minha vida. Mas Jesus falou assim, não, você não vai fazer isso ainda. Porque você tem que passar, você não está pronto, você não está preparado. Ainda não é o momento. Então você tem que se preparar. Você tem que viver a sua história. Você vai ter que conquistar a sua história. É isso que Jesus está dizendo para nós. Jesus está dizendo assim, que nós devemos nos apaixonar. Essa é a questão. Você e eu temos que nos apaixonar por Jesus. Como você se apaixona por uma leitura, como você se apaixona por um carro, como você se apaixona por coisas que são visíveis, você tem que se apaixonar por Jesus que é invisível. Porque se você se apaixonar por Jesus, você vai conquistar aquilo que você está desejando. E a tua história vai ser diferente. Muitas pessoas, como Jesus chega lá em João capítulo 17, versos 3 e encerra essa mensagem nessa manhã. Quando Jesus diz assim, e a vida eterna é esta. Quando ele está orando a Deus, ele ora a Deus por nós, ele diz assim, e a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me oferecestes para fazer. O que Jesus estava dizendo? Não adianta eu me apaixonar pela doutrina. Não adianta eu amar a letra, porque a letra mata. Se nós fôssemos falar em doutrina aqui nesse livro,
Se nós formos falar da lei de Deus, não adianta você se apaixonar pela lei de Deus. Não, eu sei tudo da lei, eu conheço a palavra, mas se você não conhecer a Deus e não enfrentar o medo e ter fé em Deus e amar a Deus, não adianta nada. Porque os fariseus daquela época conheciam a palavra, os mestres daquela época conheciam a palavra, eles sabiam a palavra de trás para frente, eles conheciam a letra, mas a Bíblia diz claramente, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você tem que amar a Deus do fundo do teu coração, você tem que amar as pessoas do fundo do teu coração, você tem que fazer a obra de Deus, você tem que lutar e fazer a obra de Deus do fundo do teu coração. Sabendo que você vai passar por muitas dificuldades, sabendo que você vai ter momentos em que você vai estar sozinho, você vai enfrentar o medo, você vai enfrentar a decepção, você vai enfrentar angústias, você vai enfrentar a dor, mas você vai escrever a sua história, e a sua história vai ficar como um marco de uma pessoa que ama a Deus, que vive de uma maneira correta, justa, e traz a palavra de Deus sempre como fé, como vitória, como graça na vida. Assim tem que ser a sua vida. Assim você tem que ser todo o tempo. Essa é a verdade do Evangelho. E que isso Deus possa falar ao teu coração nesse dia. E se você está sendo, nessa manhã, usado por Deus, não deixe que a palavra de Deus fique morta. O que mais me entristece muitas vezes, irmãos, é ver que os cristãos não têm se levantado. Muitas vezes a pessoa chega para você e fala assim, não, como Pedro. Diz assim, não, eu estou contigo, vou lá, vou fazer com você, vamos lá. Aí passa algum tempo, você percebe que a pessoa não fez nada. Você percebe que a pessoa não te acompanhou, que a pessoa não te ajudou em nada. E sabe o que acontece com a gente? Você pensa assim, puxa, ninguém me ama, ninguém me ajuda. Deus está falando, não, essa é a sua história. Você tem que passar por tudo isso. Você está ficando cada dia mais forte. Você está ficando cada dia mais... Mas entenda o seguinte, você tem que levar isso para outras pessoas. Você não pode desanimar. Você tem que ter fé, você tem que ter coragem, você tem que ter vigor, você tem que ir em frente, você tem que batalhar, você tem que conquistar. Porque é a sua história. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu estou contigo. Confia em mim, vai nessa fé. É isso que Deus mostra para mim e para você nessa manhã. Confia no Senhor, irmão. Confia em Deus. Esteja firme com Jesus. Faça a sua história de fé. Ame a Jesus. Por isso que hoje eu falo para você, eu amo a Jesus. Por isso que eu estou nessa hoje. Eu amo a Jesus porque quando eu não conhecia muito a palavra de Deus, eu já amei Jesus. Agora que eu conheço mais ainda, que eu estou me aprofundando, que cada dia mais Deus fala ao meu coração, eu amo mais. Então eu consigo chegar mais próximo. Então as coisas que muitas vezes parecem que vão me abalar, não me abalam, porque Jesus está comigo. Ele é minha rocha, a minha fortaleza. Ele que sustenta, ele tem que ser o sustento na tua casa, na tua família. Mesmo que as pessoas debochem de você, mesmo que as pessoas não acreditem em você, ame a Deus. Porque Deus estava falando para aqueles que amam, e está falando nesse momento para aqueles que amam. Ame as pessoas, sozinho você não vai conquistar nada. Então nessa manhã, em nome de Jesus, se Deus falou no teu coração, não deixe que a palavra de Deus fique parada, compartilhe a palavra de Deus, leve a palavra de Deus, mostre que você está aprendendo com a palavra de Deus. Se Deus falou no teu coração hoje, você ouviu a mensagem, essa mensagem tem a ver com você, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas possam ouvir também a mensagem de Cristo, e possam ser e vencedores, como você está saindo firme e vencedor. Que Deus abençoe nessa manhã, Deus abençoe a tua casa, a tua família, Deus abençoe a tua semana. Coloque, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas isso tem que viver. Isso não é só a palavra. Eu creio. Se Deus é por nós, não. Isso tem que estar na nossa vida, porque quando vier as adversidades, quando vier as lutas, você saber que você não está sozinho. Porque Jesus disse, filhinhos, fica tranquilo, eu estou contigo. Em nome de Jesus, nessa manhã,
Vamos orar agora. E que a fé, que essa graça, que essa força esteja sobre você. Eu queria convidar você agora, se você desejar, coloque as mãos próximo ao teu coração. Coloque as mãos próximo ao teu coração. Vamos orar. Se você quiser chamar alguém aí na tua casa para orar junto com você, chame agora. Vamos orar nesse momento. Senhor, essa palavra é muito forte e verdadeira no nosso coração. Nós precisamos realmente aprender sobre isso. O Senhor nos ensinou nessa manhã que devemos amar uns aos outros. E não somente isso, que devemos escrever nossa história. É importante que nós aprendamos isso, que nós não estamos preparados ainda. Que nós não sabemos qual é o caminho, mas o Senhor nos deu o caminho. Porque quando ali é perguntado, para onde nós vamos? Mas para onde? Aí o Senhor responde, só tem um caminho. Não existe um caminho, não existe uma direção fora da minha palavra, fora da minha presença, fora de mim. O Senhor nos ensinou nessa manhã. E o Senhor rebate tudo isso dizendo assim, mas tem que ter amor. Porque se não tiver amor, não tem como. É o amor que lança fora todo medo. É o amor que fortalece, é o amor que traz vida, é o amor que traz paz. E como soldados, a palavra de Deus nos orienta, nós somos os soldados de paz. O soldado de paz, ele usa uma couraça de paz. Aonde ele chega, ele leva a paz. Ele usa a espada, que é a palavra de Deus, que é a rocha de cada pessoa. Em nome de Jesus, ó Deus, que nesta manhã, neste dia, nós possamos refletir sobre tudo isso e que a tua palavra possa abençoar as nossas vidas e a nossa casa, a nossa família, todo o tempo. Que essa semana, ó Deus, todos os desafios que têm sido colocados sobre nós possam ser mudados no nosso coração. E que a gente olhe para todos eles e dizendo, já venci. Estou abrindo agora um novo caminho. Estarei vencendo, fortalecendo a minha vida, a minha casa, a minha família. Trazendo paz, como um bom soldado de Cristo. Não me envolvendo em coisas que são contrárias à tua palavra, mas fazendo a tua obra com amor, levando a tua palavra, o teu amor, olhando, Senhor Deus, e buscando o melhor a cada dia daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que dê uma ótima semana para você. Muito obrigado por você estar nos ouvindo. Não é por questão nenhuma, de forma alguma que eu peço isso para você. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Vamos nos amar, vamos nos unir, vamos fazer a obra de Deus crescer. Vamos compartilhar coisas boas. Isso é o que é importante. Em nome de Jesus, eu creio que nós faremos isso essa semana. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre. Que você tenha uma ótima semana. Que o amor do Deus Pai, o amor de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e para todos sempre. Deus te abençoe, a paz, um ótimo domingo. Fiquem com Jesus. Boa noite, bom dia.